Esses dias, o Rafael e a Letícia são dois mentorados meus. Eles acabaram cometendo um erro que, vamos dizer que quase lhes custou R$ 8.000. E é um erro que poucas pessoas falam. E aí, enquanto eu pensava sobre o que falar para você, eu já logo pensei, cara, vamos falar dos principais erros que a pessoa comete quando está pensando em arrematar um imóvel. Então eu vou te dar 3 erros que bem comum, que precisa ser dito, que mesmo um monte de gente falando por aí, as pessoas acabam cometendo. E outros 3 que não são tão claros assim, e um deles é esse do Rafael, e que eu espero que você nunca cometa. Então você vai ouvir isso aqui, para que você não cometa esse erro igual. Fechado? Então vamos lá. Primeiro erro de todos é questão de avaliação. Cara, a gente sempre fala, mas é muito importante eu sempre voltar a falar. Falar o que, Edwards? Que aquele preço que você encontra na avaliação, você precisa olhar ele como uma certa dúvida. Edwards, o que você está olhando aqui? É porque eu estou tentando arrumar aqui a tela, que agonia. Pronto. Você tem que olhar aquela avaliação como uma dúvida. Você já sabe, ou já deveria saber, que existem 2 grandes tipos de leilão: leilão judicial, leilão extrajudicial. Leilão judicial depende de um juiz, leilão extrajudicial é do banco. No leilão judicial existe o laudo de avaliação, que geralmente é feito por algum profissional, não necessariamente da área. Então o preço que está lá no laudo de avaliação pode ser real, existe uma tendência mais próxima disso, porém você sempre precisa verificar. Por que sempre precisa verificar? Porque não é porque uma coisa vale que as pessoas pagam aquilo. Então você tem que tomar muito cuidado, principalmente dependendo do tipo de operação que você for fazer. Então fica muito atento a isso, porque às vezes está lá, nossa, R$ 1 milhão. Ah, então eu vou 1 milhão. Aí você vai ver no prédio, tá todo mundo vendendo a 800 mil. Cara, você não vai conseguir vender a 1 milhão. Quando a gente fala de leilão extrajudicial, esse problema é ainda mais gritante. Por quê? O valor lá que aparece na tela de avaliação, ele se refere ao preço que o banco diz que vale pelo contrato. Então, quando você assina o contrato, geralmente tem lá no contrato, para fins de leilão, esse imóvel será avaliado no valor de tanto. Cara, você pode ter avaliado, você pode ter feito esse contrato de financiamento há 5 anos atrás. Não existe nenhuma garantia de que aquele imóvel tem aquele preço. Então toma muito cuidado, não vá pelo preço de avaliação. Use aquilo ali como um norte. Mas o que você tem que procurar realmente é uma análise de mercado. Como é que você vai fazer isso? Pega anúncios e compara o preço na região. Fechado? Segundo erro, localização. Mais especificamente, há 2 pontos. Um é localização e outro eu chamo de localidade. Primeiro, o erro de localização é, cara, toma cuidado. Tenho um aluno especificamente que acabou não seguindo uma orientação e ele arrematou um imóvel numa área de risco relacionado à facção criminosa. Toma cuidado, nem todo tipo de problema você vai encontrar no mapa. Eu sempre gosto de dividir a análise de localização no que eu chamo de análise de papel e análise física. Análise de papel é o mapa, é você olhando ali se tem infraestrutura, pô, legal, tem ponto de ônibus, ótimo. E o mapa da estrutura física, cara, ou você conhece o local, ou você fala com alguém que conhece o local. Esse geralmente é mais fácil. Eu arremato imóvel no Brasil inteiro, não tem como eu ir em todos os lugares. Então o que eu faço? Sempre ligo para corretores da região e converso. E aí, cara, tudo bem? Cara, eu tava pensando em pegar um imóvel ali naquela região, eu tô precisando de tanto. O que você me diz ali daquela região? Putz, cara, ali é furada. Ou, pô, cara, ali é bom. Vale a pena. Sempre faça isso. Pega a opinião de 2 ou 3 corretores que você vai perceber que ou vai se concretizar aquilo que você analisou, você deve ter analisado e falado assim, putz, ali é perfeito. E aí você descobre que de fato, ou não. Importante você ter essa prova. E o segundo é relacionado à localidade. O que eu chamo de localidade? É essa tara que as pessoas têm de querer arrematar o imóvel na cidade onde elas moram. Simplesmente isso não faz sentido. É oportunidade, você tem que estar procurando oportunidade. Então não cai nessa besteira de não, deixa eu só procurar aqui na cidade. Cara, tem pelo menos 10 a 20 cidades
para você atuar. Isso vai fazer muita diferença a longo prazo. Fechado? Terceiro erro extremamente comum, e esse também todo mundo fala, mas é importante, levantamento de débito. Por que isso aqui é importante? Cara, existem leilões que você é o responsável pelo pagamento dos débitos, tá? Então, o que são os débitos que pode vir no imóvel de leilão? Os débitos chamados propter rem. Esses débitos a gente chama de IPTU e condomínio na maioria das vezes. Pode ter alguma coisa de marinha, enfim, mas normalmente é IPTU e condomínio. Isso pode ser a sua responsabilidade. Não quer dizer que seja. Pedro, mas como é que eu tenho certeza disso no edital? O edital vai falar se você é o responsável pelo pagamento ou não. O mais importante é que, se lá diz que você é o responsável pelo pagamento, você precisa ter certeza dos débitos. Não vale você ter meia certeza. O que é meia certeza? Então, fulano de tal falou que tem débito, mas eu não achei nada. Cara, isso é arriscado. Não entre. Aí você vem na máxima do leilão. Se você tem dúvida sobre o imóvel de leilão, não arremate ele. É melhor você perder uma grande oportunidade do que ganhar uma grande dor de cabeça. Tudo bem. Então você vai ter que ter certeza dos débitos. Como é que você faz isso? Ligando para a administradora, tentando falar com o síndico, depois indo ver processos, analisando esses processos que o condomínio pode ter feito com o antigo morador. A única coisa que você não pode fazer é ir na dúvida, sabe? Mais ou menos. Isso é um erro crasso. Fechado? Agora, os 3 erros que as pessoas não falam tanto por aí. E, cara, pode dar uma dor de cabeça. O primeiro é do caso que eu iniciei esse vídeo, do Rafael e da Letícia. Que é não se familiarizar com o leiloeiro antes de dar o lance. Principalmente se é a sua primeira vez. Qual foi o problema do Rafael e da Letícia? Eles tinham analisado juntos. Eu tinha verificado junto com eles. Cara, vocês vão arrematar 2 imóveis então. Era no mesmo leilão, é o mesmo, era a licitação da Caixa. Então, só para você entender como é que funciona. A licitação é uma grande quantidade de imóveis. Cada imóvel é chamado de lote. Então tinha, sei lá, 300 lotes sendo leiloados, tudo junto. O leiloeiro, em sua maioria, você vai ter um auditório virtual lá em que você vai escolhendo os imóveis que você quer participar. Só que o leilão começa às 10. E aí vai de 30 em 30 segundos indo para o próximo lote. Então pensa assim, ó, começou às 10. Se ninguém der o lance nos primeiros 30 segundos, encerra, vai para o lote 2. Ninguém deu o lance, encerra, vai para o lote 3. Se alguém der o lance, volta os 30 segundos. Então, por exemplo, tá no lote 2, chegou em 10 segundos, eu fui lá, deu o lance. Edwards deu o lance, tá ganhador. Volta para 30 segundos, para dar mais chance de mais alguém dar lance. Ninguém deu, encerrou, ganhei. É assim que é a estrutura. Então, usualmente, você vai analisar alguns imóveis, você vai querer um imóvel específico, lote específico. No caso deles, eles queriam um lote 156 e 160, se não me engano. O que eu indico para todo mundo? Cara, se você vai participar do leilão, tente dar no mais próximo possível de encerrar o leilão, mas não exatamente no momento em que estiver encerrando, porque pode acontecer algum problema da internet, não atualizar, enfim. Só que cada leiloeiro ele tem uma estrutura. Tem leiloeiro que você consegue ir lá na frente e dar o lance. Tem leiloeiro que a cada lote que atualiza, a página atualiza e volta para o lote inicial. Então, por exemplo, eu quero lá o 156. Então eu estou lá vendo o 156. Quando virar do lote 1 para o 2, atualiza a página e foi para o 2. Eu volto de novo para o 156, foi para o 2 para o 3, volta para o 3, entendeu? Então isso pode acontecer. E aí o que exatamente aconteceu? Foi dado o lance antes do momento. Só que por conta dessas voltas, acabou dando lance no lote errado. Então deu no 156. Depois deu tipo no 152. Aí depois deu no 156, que era o que eu queria. Depois foi no 160 ou 165, não lembro. Eu sei que deu 4 lances em 4 imóveis. Deu um lance em cada um dos 4 imóveis. Eles queriam arrematar os 2. Eles arremataram 4 imóveis. Pelo simples fato deles não se familiarizarem muito bem com o leiloeiro. E não só com o leiloeiro, isso pode acontecer também no site da Caixa. Caso você não saiba, quando você participa de uma venda online, uma venda direta online, quando você vai dar o primeiro lance, o preenchimento é muito longo, não pode deixar faltando segundos, porque você não vai terminar a tempo o preenchimento.
Então você tem que ficar muito ligado. Então qual que é a dica importante? Cara, você vai participar do leilão, entra no site do leiloeiro, se habilita e tenta entrar com antecedência para você dar o seu lance. Entende como é que funciona a estrutura. Se tem como dar lance automático, o que é o lance automático? O meu limite é 200 mil, então eu já coloco lá 200 mil. Só que ele vai indo automaticamente para o menor lance possível. Então, vamos supor que o lance mínimo é 100 e o meu máximo é 200. Eu coloquei lá 200, eu estou ganhando aqui com 100 mil. Se alguém deu 101, automaticamente já vai para 102. Alguém deu 103, automaticamente já vai para 104, até alcançar o meu máximo. Isso pode ser uma estratégia boa também para você ficar disputando lances. Então se familiarize com o leiloeiro. Entra no leilão antes de chegar a sua participação. Tenta ver se você consegue ver como é que funciona antes mesmo do dia. Então vai ter um leilão hoje, o seu leilão é amanhã, você vai participar amanhã, vai ser um leilão hoje. Cara, entra no leilão hoje, não dá lance em nada, mas entende como é que funciona. Auditório virtual, esse tem ou não tem? É de 30 em 30 segundos? É de 1 minuto? Como é que funciona? Onde que eu vejo meu lance? Isso é importante. Isso vai te ajudar a evitar esse tipo de erro. A sorte deles, por que eles economizaram 7 mil? Por quase 8 mil reais. Porque, usualmente, quando você arremata imóvel, quando você dá o lance, você pode desistir. A Caixa, ela pode cobrar de você uma multa? Pode. Muitas das vezes ela não cobra, mas ela pode, pelo edital, ela pode, nesse caso. Só que quem sempre cobra, usualmente, é o leiloeiro. Então, no caso deles, eles teriam que pagar 5% sobre cada um dos imóveis que ele arrematar. Daria um total de 20 mil reais. 12 era do que eles queriam, 8 era do que eles não precisavam. Deram um lance errado. E deram um lance errado mesmo, porque eram imóveis ruins. Não valia a pena arrematar. Aí eu falei, cara, ó, você vai entrar em contato com o leiloeiro e vai tentar, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, foi errado, mas eu quero ficar com 2, mais 2. E o leiloeiro aceitou, não, tá tudo bem, eu vou cancelar o seu lance e aí você não precisa pagar nada. Só vai pagar os 2 que você arrematou. Isso é raro de acontecer, mas eles economizaram uma grana por isso. Então toma muito cuidado, tá? O quinto erro, que as pessoas não falam muito, é sobre ficar esperando demais. Principalmente depois que você arremata o imóvel. Então, pensa assim comigo, ó. Todo leilão, ele funciona numa estrutura de ocupar espaços. As pessoas sabem o que devem fazer? Em sua maioria, sim. Mas nem sempre elas cumprem os prazos. Principalmente no pós-arrematação, questão de documentação. Você que está entrando no mundo do leilão, entenda assim, ó. O próprio mercado de leilão ele é definido por quê? Porque sobrou um espaço, uma brecha, em que pessoas não pagaram o financiamento e o banco quer pegar o dinheiro de volta. Você está numa brecha, um espaço lucrando com isso. Toda a estrutura é formada de ocupar espaço, então você não pode ficar esperando demais. Um exemplo claro disso. Depois que você arremata, você tem 30 dias, depois você paga ali o boleto da entrada, você tem 30 dias para assinar o contrato de financiamento. Sabe um erro muito comum? O cara entrega o documento na mão do correspondente bancário e fica lá esperando. Ah, não, ele falou que tá correndo. Passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Aí você vai falar, pô, tá faltando 3 dias. Pô, e aí, deu certo? Então eles não falaram nada. Eu falei, mas você tá cobrando? Não, ele falou que ia me mandar mensagem. Cara, não. Você tem que ficar infernizando a vida da pessoa. E aí, como é que tá? Deu certo? E aí, funcionou? E aí? E aí? E aí? E aí? Não seja passivo nessa situação. Isso serve no contrato de financiamento, na escritura, na desocupação, no pagamento de débito. Cara, fica infernizando a vida das pessoas. Isso funciona. Fechado? Sexto e último erro, não olhar o mercado. As pessoas costumeiramente vêm com uma estratégia pronta, a ponto de tipo assim, ah não, eu vi que faz sentido eu comprar para vender. Então eu vou comprar para vender. E aí elas esperam que as coisas simplesmente aconteçam de forma mágica, sem olhar o mercado. O que eu digo olhar o mercado? Vou dar um exemplo. A gente está num momento de juros muito alto. O que vocês acham que vai acontecer? As pessoas não vão conseguir pegar muito financiamento, porque a entrada ficou mais cara, porque o juros está muito alto, porque elas não vão conseguir arcar com a parcela, enfim. Se as pessoas não estão conseguindo financiar muito, a maioria das pessoas compra imóvel financiado. Significa que elas não vão conseguir comprar o seu imóvel. Então elas vão deixar de comprar imóvel no primeiro momento.
Mas a taxa de juros não fica alta para sempre. Em algum momento ela desce. E aí, quando a taxa de juros desce, as pessoas buscam comprar mais imóveis. E o que acontece quando, por exemplo, ninguém está comprando imóvel? Se você quiser vender muito rápido, você precisa diminuir o preço. E está todo mundo fazendo isso. Se você não tem preferência por vender tão rápido assim, você pode alugar o imóvel, segurar ele, receber uma valorização nesse período, receber aluguel nesse período, e lá na frente, quando tiver todo mundo desesperado para comprar um imóvel e não tem mais imóvel no mercado, você vai estar vendendo. Isso é olhar o mercado. Nem sempre você comprar para vender agora vai ser a melhor opção. Claro que tem situações em que tem pessoas que não têm essa oportunidade, elas precisam vender, por qualquer motivo que seja. Mas se não é o seu caso, aprenda a olhar o mercado. Você quer comprar um imóvel barato no mercado de baixa e quer vender ele caro, isso não vai funcionar. Entenda a estrutura, entenda o mercado e a partir daí você consegue lucrar de verdade. Cara, se você quiser aprender a não cometer nenhum desses 6 erros, os principais que todo mundo fala e os que ninguém fala, comenta aqui, comenta não, né? No link aqui na descrição tem um link do Leilões Caixa do Zero Arrematação em 60 dias. 60 dias é o que você precisa para arrematar o imóvel de leilão, eu consigo te ajudar com isso. Se você não arrematar, eu devolvo seu dinheiro. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço, valeu!